Igreja, boa noite no nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar mais uma noite na presença do Senhor. Esta live de hoje é um estudo sobre os 7 passos da oração. A gente não vai conseguir dar os 7 passos hoje, mas a gente vai perceber muita coisa dentro da palavra de Deus. Então agora você que pode, dobre os seus joelhos, ou você que não consegue dobrar os seus joelhos, estenda as suas mãos. Nós vamos orar e falar com o Senhor nosso Deus, poderoso, sabedor de todas as coisas. Deus, Ele é fiel sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida. Estenda as suas mãos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, a Tua igreja, a Tua casa, aqueles que estão conosco, Senhor, meu Pai, orando na Tua plenitude, na Tua glória, aprendendo de Ti, Senhor, Pai, que é manso e suave, ó Deus, da Vitória, igreja, Tabernáculo Chamar, meu Pai, da Vitória lá no Japão, na vida do pastor César, da pastora Edilane. Põe as Tuas mãos sobre a Tua igreja, entra com a Tua providência naquele lugar, dá vitória aos obreiros, aos diáconos, às esposas, às diaconisas, dá vitória, Senhor, Pai, também a vida dos presbíteros, a vida dos evangelistas, dos missionários, das missionárias. Olha para a vida dos pastores, meu Pai, naquele lugar, opera no Teu poder, guarda a Tua igreja ali no Japão. Olha pela Tua igreja também, Senhor, Pai, em Israel, põe as Tuas mãos, derrama da Tua graça. Olha para o povo de Israel, meu Pai, tem misericórdia, livra da peste perniciosa. Dá vitórias também, Senhor, meu Pai, na igreja, na Europa. Põe as Tuas mãos sobre a igreja, derrama da Tua presença na Europa. Opera poderosamente na Tua casa. Olha pela vida, Senhor, Pai, também nos Estados Unidos, da Tua igreja. Aleluia, Senhor, Pai, no Brasil, na América Central. Põe as Tuas mãos, meu Pai, em toda a América do Sul, na Oceania. Derrama da Tua presença, vai guardando a Tua casa, opera poderosamente as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, bendizemos e engrandecemos ao Teu nome. Seja o Teu nome exaltado e bendito e adorado no Teu nome. Nós glorificamos e agradecemos, Pai. Amém e amém, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão conosco. Nosso irmão cooperador Rogério, a missionária Sueli, a irmã Marta, mãe da missionária Sueli, a irmã diaconisa Suzana, Deus abençoe. Algumas outras pessoas estão entrando, às vezes eu vou lendo aqui o nome das pessoas que estão conosco. Abra sua Bíblia no nome do Senhor Jesus. Você que tem e-mail e me mandou o e-mail para o pastor na igreja, eu já mandei a apostila sobre os 7 passos da oração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 65. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você que faz parte da igreja, vai lá no WhatsApp da igreja. Eu disponibilizei também a apostila no WhatsApp da igreja, irmãos. Clica lá no WhatsApp da igreja, baixa a apostila no seu celular aí, no seu notebook e vai acompanhando o pastor nesse estudo dos 7 passos da oração, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Salmos 65, glórias ao nome do Senhor Jesus. Vou dar uma dica: tira tudo que você tem do meio da sua Bíblia. E aí depois você vai marcando, colocando as coisas aí, os post-it que você coloca no meio da Bíblia, para marcar aquilo que nós leremos no nome do Senhor Jesus. Graças ao nome do Senhor Jesus. Estou com 2, 3 Bíblias aqui também para nós lermos. Vai ter coisa interessante hoje no nome do Senhor Jesus. Salmo 65, glórias a Deus. Verso 1 e 2. Salmo 65, versos 1 e 2. Diz assim: a Ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu que ouves as orações, a Ti virá toda a carne. É diante do Senhor as orações que nós fazemos. O que é uma oração, pastor? A oração é uma prece, é uma súplica dirigida a Deus. E aqui o salmista Davi vai dizer que é diante de Deus que se espera o louvor. O meu louvor, o teu louvor precisa ir diante de Deus. A minha oração, a tua oração precisa ir diante de Deus. E Deus, Ele ouve as orações. Nós vamos ver nesse estudo que Deus, Ele ouve, mas tem oração que Deus não ouve. Será que Deus tem ouvido a minha oração? Tem ouvido a sua oração? Quem quiser fazer pergunta também, pode colocar as perguntas aí. E eu, pastor, na medida do possível, vou respondendo aqui. Se eu não responder hoje, amanhã, eu já vou anotar as perguntas aí e eu respondo no nome do Senhor Jesus. Mas quero tirar as dúvidas também dos irmãos no nome do Senhor Jesus. Então, o que é uma oração? 7 passos da oração é o curso de hoje. É uma prece ou súplica dirigida a Deus, se dirige a Deus. O salmista
Davi no Salmo 65, verso 1 e 2, vai dizer que, ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne, é diante de Deus que vai toda a carne. Salmo 141, verso 2, vai dizer assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde, para que a minha oração suba diante da presença de Deus como incenso, para que a sua oração suba diante da presença de Deus como incenso. E ainda as mãos levantadas, ó, levantando as mãos, apontando para o céu, tem um significado. Logo a gente vai chegar nesse significado. Provérbios 15, 29 vai dizer: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Creia que o Senhor está escutando a minha e a tua oração, igreja. Provérbios 28, 9 vai dizer: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas a minha oração e a tua oração precisa ser reta, justa, eficaz. Abra a sua Bíblia também, no livro de Hebreus, no nome do Senhor Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra de Deus é para mim e para você. É sobre oração, os 7 passos da oração. Nós ainda não entramos nem no primeiro passo. Estou dando uma introdução sobre o que é a oração. Então, Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai dizer o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser dessa forma para mim e para você. A palavra de Deus tem que ser eficaz para mim e para você. Diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz para aquilo que eu preciso, para aquilo que você precisa, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, 2 navalhas, uma espada que dos 2 lados ela corta, 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A única coisa que consegue dividir a alma do espírito é a palavra de Deus. E vai dizer que, aleluia, das juntas e da medula, a palavra de Deus consegue dividir, aleluia, a junta da medula, aleluia, a alma do espírito, e também ela é apta para discernir os pensamentos de intenção ou intenções do coração. Olha o que é a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, e ela tem que ser eficaz e tem que ser viva para mim e para você. Às vezes nós falamos algumas coisas num jargão cristão errado. A palavra do Senhor, ela é nova a cada dia. Não, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, nós dizemos. Ela não se renova, ela é a mesma, ela é eficaz, ela é viva. O que se renova? Abra a sua Bíblia, o livro de Lamentações de Jeremias. Depois do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. O que se renova? O que é que se renova? Não é a palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. Isso não está na apostila, irmão. O pastor está falando aqui para você, ainda não está na apostila. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A gente está só dando uma introdução sobre o que é a palavra de Deus, o que é a oração. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então o que se renovam é as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam. Mas a palavra de Deus, o que ela é? Viva e eficaz. Ela é viva e eficaz na minha e na sua vida. Então diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1, verso 15: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É uma oração que Deus não ouve. Quando a mão está cheia de sangue, pastor, mas eu não pego em arma, não pego em faca, eu não matei ninguém. Mas quando as mãos estão cheias de sangue, Deus não ouve a oração. Está lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 15. Então levantar as mãos para os céus, existe o simbolismo de levantar as mãos para o céu. Nós vamos aprender o que significa, como eu posso orar diante do Senhor, o que significa oração, uma prece, aleluia, uma súplica dirigida ao Senhor nosso Deus, que a todos ouve. Amém? Daniel capítulo 9, verso 3. Irmãos, presta atenção, nós vamos ler alguns versículos 1, 2 vezes,
com alguns intuitos. No versículo vai ter uma ou duas interpretações, ou até três. Isso o pastor vai mostrar para os irmãos. Nós juntos vamos aprender no nome do Senhor Jesus. Diz assim, Daniel capítulo 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. Daniel está dizendo que ele estava buscando ao Senhor com jejum, com súplica, com oração, aleluia, e com saco de cinza, dizendo, se despindo das vestes, aleluia, reais, se despindo das vestes de honra, para se vestir como veste de pedido de perdão diante da presença de Deus. Mateus 17, 21 vai dizer: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmão, precisa, além de jejuar, orar. A necessidade do cristão de orar, de oração. Nós não temos outro meio de falar com o Senhor senão na oração. Não tem um telefone para falar com Deus, não tem um fax, não tem um e-mail para falar com Deus, é só através da oração. E a oração move o coração de Deus. A minha oração mova o coração de Deus, a sua oração mova o coração de Deus, aleluia. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Exercita a tua fé, coloca a tua fé em ação, começa a exercitar a tua fé, começa a pedir, falar com o Senhor nosso Deus, exercitar a tua fé, pedir na presença do Senhor, crendo vai receber, mas precisa crer, irmão, colocar a fé em ação, no meio da oração. Lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, o pastor está lendo bastante versículo. Você que vai procurando aí, está na apostila. O que eu estou lendo está na apostila. Você que não recebeu a apostila, olha lá no banner da igreja, no site da igreja, ou no YouTube da igreja, ou no Facebook da igreja, que a gente já colocou o meu endereço, o meu celular, o WhatsApp, para você me mandar, e eu mando o seu e-mail e eu te mando a apostila, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então todos oravam, Jesus orava, Maria orava, os irmãos de Jesus oravam, a igreja orava, e nos dias de hoje nós também precisamos orar. A igreja de Deus precisa orar, e nós estamos entrando nesses 7 passos de oração. Nós não entramos nem no primeiro, estamos só na introdução dos 7 passos da oração. Nós vamos aprender um estudo sobre os 7 passos da oração, para alcançar a oração que alcança o coração de Deus, para mover o coração de Deus. Atos 6, 4 vai dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não adianta só ler a palavra, precisa orar para que o Senhor mostre a revelação da palavra. A oração com a palavra, existe a revelação da palavra. Aí o Espírito de Deus vai abrir a sua mente, vai abrir a minha mente, e nós, através da oração e da leitura da palavra, a revelação da palavra vem sobre a minha e sobre a sua vida, vem sobre a minha e sobre a sua mente, no nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de oração. Hebreus 10, 22. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Tira tudo que você tem no meio da Bíblia, irmão, para não te atrapalhar. A gente vai rápido para o livro de Hebreus, a gente vai caminhar pela Bíblia, a gente vai navegar pela palavra de Deus, alguns versículos falando sobre oração e como deve ser a oração. Hebreus, capítulo 10, verso 22. A oração deve ser sincera, de coração, deve ser real diante da presença do Senhor. Hebreus 10, 22 diz assim: cheguemo-nos a Deus com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você que é batizado, chega diante da presença do Senhor, com o coração verdadeiro, inteireza de fé, com uma fé inteira, com o coração purificado da má consciência e ainda com o corpo lavado. A água purifica o corpo. Aquele que é batizado lavou o seu corpo, purificou o corpo. Assim como o povo no deserto estava no deserto e pela água foi batizado, nós
nós também que somos batizados na morte de Jesus e na água para purificação do corpo. Então purifica a tua vida no nome do Senhor Jesus. A oração deve ser sincera. Agora a oração, como ela deve ser feita? Com fé. Mateus 7,7. Abra sua Bíblia. O pastor vai ensinar direitinho, ó. No Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 7. Glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes o pastor chega um pouco mais rápido que você, porque não está marcado não. Também estou procurando também junto com os irmãos. Mateus 7,7. Depois Mateus 8, 21, 22. Então, a oração deve ser feita com fé. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração precisa ser feita com fé. Mateus 8, 21 também diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro que vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que tem arrastado você para a morte desta vida? O que tem me arrastado para a morte desta vida? Segue a presença do Senhor Jesus. Segue com fé a presença do Senhor Jesus. Tem mais alguns versículos, irmãos, mas eu não vou ler, senão vai ficar muito extenso. Marcos 11, 24, João 14, 13 ao 16, diz que a oração deve ser feita com fé. No nome de Cristo. João 16, 23, livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João 16, 23, vai dizer que a oração tem que ser feita no nome de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Como você tem feito a sua oração? Tudo que pedires ao Senhor tem que pedir no nome do Senhor Jesus. Tudo que pedir a Deus, no nome do Senhor Jesus, vai acontecer. João, livro de João 16, 23, vai dizer assim: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome. Tudo que você for orar, ore sempre diante da presença do Senhor. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Aí o Senhor vai conceder. Pastor, eu nunca orei dessa forma, mas começa a orar, pedindo para o Senhor Deus, no nome de Jesus, algo vai acontecer, irmão. Quando a gente ora pedindo ao Senhor Deus, no nome de Jesus, algo acontece. Aliás, no nome do Senhor Jesus vai acontecer. Versículo 24 de João 16 também diz assim: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quer estar alegre? Peça a Deus no nome do Filho amado Jesus Cristo. Aí a alegria vai se cumprir, você vai alcançar, mas peça no nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 18 também. Peça no nome de Jesus. Efésios 2, 18. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Chegamos em Efésios. Depois de Gálatas, Efésios 2, verso 18. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A oração precisa ser sincera, a oração precisa ser com fé, e a oração precisa ser no nome de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Efésios 2, 18. No nome do Senhor Jesus. Quem achou diz amém aí, glória a Deus. As irmãos ainda não estão escrevendo aqui do lado alguns, glórias ao nome do Senhor Jesus. Efésios 2, 18. Vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É só através de Jesus que a gente alcança Deus. A oração sincera, a oração com fé e no nome do Senhor Jesus alcança Deus. É só a oração no nome de Jesus alcança Deus. Efésios 5, 20 também. Aproveita que você está em Efésios. Tem muito mais versículo, irmãos. Eu não consigo ler todos, senão
a gente vai tomar muito tempo. Efésios 5, 20. A oração precisa ser sincera, a oração precisa ser com fé, e precisa ser no nome do Senhor Jesus. Vou ler pelo menos 3 versículos de cada requisito aí para a oração, amém? Efésios 5, 20. Vai dizer assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que dar graça a todo momento, aleluia, por tudo ao nosso Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Ó Deus, eu te dou graça no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aí Deus vai ouvir a minha oração, vai ouvir a tua oração. Então, algumas formas de oração. A oração secreta, Mateus 6, livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus 6, versos do 5 ao 7. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão procurando aqui, vou dar paz para aqueles que entraram. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Hoje é um culto de ensino. Nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Aleluia, o ensino sobre os 7 passos da oração. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, irmã Jaqueline, Jaque, glória a Deus. Jaqueline, a Marta. Também para o Senhor Jesus, para os outros irmãos que entraram depois, que eu já tinha começado a live e eu não li o nome, eu estou lendo agora. A missionária Mara, Deus abençoe. Irmã Regina, para o Senhor Jesus. Pastora Luciana, glória a Deus, que está aqui do meu lado. Glória a Deus, irmão Rogério já disse. Irmão Gessiel, Deus abençoe, glória a Deus. Ellen da La Terra, Deus abençoe, Ellen, Deus abençoe. Daniela Marques, paz do Senhor Jesus. Lourdes Silva, Deus abençoe, glória ao nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Cássia, Deus abençoe, Cássia, glória a Deus. Pastora Célia, glórias a Deus, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Irmão Diácono Adriano, Deus abençoe. Elza Araújo, Deus abençoe, Elza, glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Juliana Cândido, cantora, Ju, Deus abençoe, Ju, glória a Deus. Igreja Batista Moreira, glórias ao nome do Senhor Jesus. Continuando na palavra de Deus, então, oração secreta, Mateus 6, do 5 ao 7. Você que quer esta apostila, me manda, olha lá no banner do Facebook da igreja, que vai ter lá o meu número do WhatsApp. Me manda o WhatsApp e eu te mando essa apostila dos 7 passos da oração, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos participando de um estudo sobre os 7 passos da oração. Mateus, livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 7. Vai dizer assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta, e ora a teu pai que o vê, que está em oculto. E teu pai que vê, que está em oculto ou secreto, te recompensará. Então é uma oração secreta. Verso 7. Orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gentios, irmãos, aqui a palavra do Senhor chegou. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Aí os gentios, que éramos nós, não somos mais gentios, irmãos. Ah, pastor, nós somos o quê? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Gentil é aquele que ouve a palavra de Deus pela primeira vez para se converter na presença do Senhor. Então os judeus, a igreja do Senhor, glória a Deus, nós somos a igreja de Cristo. E os gentios são aqueles que ouvem a palavra de Deus pela primeira vez e se convertem à presença do Senhor. Então a oração deve ser sincera, deve ser com fé, no nome de Jesus. Ela pode ser secreta. A oração em oculto também, Salmo 81, verso 1, Salmo 88, perdão, irmãos, Salmo 88. Tanto número aqui nessa apostila. Os irmãos estão vendo a apostila aí, dizem glória a Deus. Quem quer receber a apostila, depois olha no banner da igreja, tem meu WhatsApp, manda um WhatsApp para mim. E hoje, agora ainda, nós estamos na live ao vivo. Eu não vou conseguir mandar agora, mas assim que terminar a live eu te mando pelo seu e-mail. Quem é da igreja, Tabernáculo Chamar, vai lá na igreja que eu disponibilizei pelo WhatsApp da igreja. Baixa a apostila lá e segue no nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando sobre este curso, 7 passos da oração, igreja. Para orar, aprender a orar diante da presença do Senhor. Estamos aprendendo a orar diante da presença do Senhor. Salmos 88.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. A oração em oculto. Salmos 88, verso 1. Diz assim: o Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Sabe aquela oração que só você faz e só Deus conhece, quando você faz sozinho, às vezes em espírito da mente, quando você ora, Deus conhece, sabe? Esta é uma oração em oculto entre você e Deus, de dia e de noite, só Deus te vê. E quando você ora diante da presença do Senhor, aleluia, com sinceridade, com fé, e no nome de Jesus, Deus, Ele ouve esta oração. Deus está ouvindo a minha oração e a tua oração. Livro de Daniel também, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pastor, procura buscar Velho Testamento, Velho Testamentário, Antiga Aliança e Nova Aliança. Vamos ler também uma oração em oculto na Nova Aliança. Uma oração em oculto e secreta. Daniel, capítulo 6. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ô glória. Os irmãos dizem amém aí. Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor. Deixa o Senhor mover a tua vida, mover a minha vida. Eu preparo esse estudo aqui. O Espírito Santo de Deus falou poderosamente comigo e vai falar contigo também no nome do Senhor Jesus. Treme céu, treme terra na presença do Senhor. Aleluia. Daniel 6, verso 10. Daniel na cova dos leões. Daniel vendo a morte de frente, irmãos. Ou como é duro ver a morte de frente, mas ele passou e foi somente uma passagem. Ele viu a morte de frente, mas Deus mandou o anjo e fechou a boca do leão. Creia, Deus está mandando um anjo aí, vai fechar a boca do leão no nosso Senhor Jesus. Daniel 6,10 vai dizer assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, irmão. Vou puxar sua orelha aí, a minha orelha. Quantas vezes está orando aí, neste tempo de calamidade, neste tempo aí de isolamento social, nesse tempo de quarentena? Quantas vezes tem orado por dia? 1 minutinho, 2 minutinhos, tem orado por dia? Começa a orar, irmão. É o cristão na terra, a igreja na terra, no meio da oração. É preciso a oração diante da presença de Deus. A oração em oculto, a oração em secreto. Quando você vai sozinho, fecha a porta do seu quarto e fala com Deus. É só você e Deus. Tem coisa que só você e Deus podem saber. Nem o seu vizinho pode ouvir. Mas quando Deus, ele ouve a minha tua oração, ele responde. Livro de 1 Tessalonicenses 5,17. A oração em oculto. 1 Tessalonicenses 5,17. O senhor já até cantou aqui: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Chegamos em Tessalonicenses 5,17. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Na apostila, irmãos, tem os versículos depois, não nessa fase, quando vai entrando nos passos da oração, vai tendo os versículos inteiros escritos. O pastor escreveu os versículos lá. Os irmãos perceber, algumas são da tradução NVI, outras da João Ferreira de Almeida, da Pentecostal. Então, para os irmãos pesquisarem também, ver, verificar, olhar a tradução, às vezes de uma ou de outra, tem diferença. Vou mostrar para os irmãos que tem diferença numa palavra, irmão, que Deus, através da oração, vai dando revelação, e eu e você precisamos aprender na oração a ter revelação, no nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,17. Uma oração em oculto, igreja. É uma oração linda. Deus maravilhoso. Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica. Glória a Deus. Diz assim: orai sem cessar. Ó que palavra que nós temos que ter no nosso coração todo instante. Orai sem cessar. Sem parar, sem pestanejar. Orar sem cessar. Eu preciso orar sem cessar. A igreja de Deus precisa continuar orando sem cessar. A oração pública, como que é feito no passado. Vai lá em Êxodo capítulo 20, verso 24.
A continuação da apostila, irmãos, vai ter versículo escrito. Aí os irmãos vão poder estar olhando lá, versículo escrito. Mas eu quero chegar com os irmãos aqui, aprendendo no nome do Senhor Jesus. Êxodo 20, 24, a oração pública. Como que era feita uma oração pública? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Segundo livro do Pentateuco. Capítulo 20, versos 24. Lembra, os irmãos, que eu disse que nós leremos alguns versículos que nós já lemos no passado. Por quê, irmãos? Tem outras revelações neste mesmo versículo. Êxodo 20, 24. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Como que era a oração pública no passado, irmãos? Era levar o holocausto diante da presença de Deus. A minha oração tem que ser, como nós vemos no livro de Salmo, como incenso suave diante da presença de Deus. A tua oração precisa ser como incenso suave diante da presença de Deus. Aleluia. A oração pública, nós estamos lendo Isaías 56, 7. E aí depois nós vamos passar para a oração intercessora. Lá na apostila tem outros versículos. Eu não vou ler todo para não tomar muito tempo, irmãos, porque eu tenho muita coisa para dizer para os irmãos aqui. Muita coisa para dizer. Uma das coisas que eu estou muito alegre com o Senhor Jesus. Isaías 56, verso 7. A oração pública vai dizer assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E nesses dias de isolamento social, de quarentena, a minha casa tem sido chamada casa de oração, a tua casa tem sido chamada casa de oração. E é por isso que nós estamos aqui neste curso aprendendo a orar diante da presença de Deus. Eu também aprendendo a orar junto com os irmãos. Para isso, 7 passos de oração. Os 7 passos para alcançar uma oração movendo o coração de Deus. Quando os irmãos aprenderem junto comigo, eu também com os irmãos, os 7 passos, vai orar rapidinho, meia hora vai ser fácil, 1 hora vai ser fácil, irmão. Coloque em prática no nome do Senhor Jesus. A oração intercessora, livro de Números, capítulo 6, versos 23. Números 6, 23. Uma oração intercessora, quando a gente ora por alguém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando a gente intercede por alguém, intervém em alguém. Na de Deus coloca às vezes a foto da pessoa, a lembrança da pessoa na minha mente, aí eu oro por ele, eu oro por ela. No nome do Senhor Jesus, peço para que o Senhor também faça dessa forma. A oração intercessora não é fácil. A oração intercessora é uma oração que você deixa as coisas suas de lado. A sua carne velha não vai querer. Mas quando você vai deixar suas coisas de lado e vai orar por alguém, a sua carne vai querer relutar contigo, vai querer só para você. A oração intercessória é dessa forma, onde você intercede pelo próximo, não por você, mas por alguém que precisa. Livro de Números 6, 23, vai dizer assim: o Senhor falando a Moisés, dizendo assim: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo, o Senhor dizendo para Arão e para Moisés que ele abençoaria Israel. Olha, Deus intercedendo por Israel, Deus intercedendo pela igreja, Deus intercedendo pela minha casa, pela tua casa. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha, Deus intercedendo pelos filhos de Israel, Deus intercedendo por nós. Oração intercessora. Livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. Irmãos, há uma revelação de Deus aqui no livro de Jó 42. Jó antes de Salmos. Jó 42.
Deus tem dito a meu respeito, que Deus tem dito a teu respeito. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jó 42, verso 8. Glória a Deus. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que é reto com o meu servo Jó. Jó, no meio da tristeza, da angústia ele passou, da dor, da perda que ele teve, perdeu o que tinha, só não a esposa. Por quê? Porque Deus, se morre a esposa de Jó, ele não teria tudo de novo, ele teria algo novo, não de novo. Então Deus deixa a mulher de Jó com ele, mas vem a doença na pele, com o caco de telha ele coçava a pele. Jó era um homem tão reto diante de todos que haviam na cidade, que quando ele chegava na praça da cidade, aqueles que eram os anciãos da cidade tiravam o seu chapéu diante da presença de Jó, de mostrar como Jó era reto, como Jó era íntegro, como ele era temente a Deus, como ele era abençoado, um homem rico e próspero. Aí ele perde tudo que tinha. No meio das cinzas, 3 amigos. Não são amigos aqueles que estão com você na hora ruim somente. Amigo é aquele que te dá um conselho, que te tira da hora ruim. É aquele que te faz mostrar aonde você está pisando. E 3 amigos ele faz, Bildade e Zofar. 3 amigos de Jó diziam para Jó assim: Jó, você pecou, você errou, vai lá, pede perdão, se humilha a Deus, talvez Deus mude o seu cativeiro aí, como você tem feito, como você pecou. Se apresenta diante da presença de Deus, se humilha diante de Deus, e Deus vai restaurar a sua vida. E Jó em nenhum momento diz a palavra de Deus que ele pecou diante de Deus. Ele tinha o coração tranquilo, sincero diante de Deus, mas ele estava passando por aquele açoite. E aqui no livro de Jó 42, os 3 amigos, ele faz, Bildade e Zofar, ouvem de Deus um testemunho. Deus dá um testemunho da vida de Jó, irmãos. Olha, Deus dando aqui, Deus ele é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Nós vamos ver isso. Deus ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Ali Deus está dando testemunho da vida de Jó. Diz assim para eles: vocês vão levar 7 bezerros e 7 carneiros até o meu servo Jó. Ele vai interceder por vós, ele vai orar por vocês. Jó vai se levantar e orar por vocês, e deveras eu ouvirei a oração de Jó por vocês, senão eu viria com ira. Por quê? Porque vocês não fizeram aquilo que Jó fez, falaram de mim aquilo que não era reto, mas Jó falou de mim aquilo que era reto. Ele não pecou em nenhum momento, igreja. E diz a palavra de Deus que então Deus ele testemunha sobre a vida de Jó, e que Deus nessas últimas horas, nesses últimos minutos, tem testemunhado sobre a minha e sobre a sua vida. É preciso pensarmos e vermos o testemunho de Deus. Para eu poder entrar, eu sempre uso esta forma de poder falar para os irmãos de uma forma mais fácil. Para eu poder ir na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, não adianta eu conhecer o presidente, o Donald Trump, ou se eu for no Palácio da Alvorada, não adianta eu conhecer o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O que é preciso para eu poder entrar lá? Ele me conhecer. Irmãos, não adianta conhecer Deus. É preciso saber que se Deus te conhece, é preciso Deus te conhecer. Deus conhecia Jó, Deus conhecia a integridade de Jó. E Deus tem conhecido a minha e a tua vida nestas últimas horas. E o testemunho que ele tem dado, olha para a Bildade, para Elifaz e Zofar, não foi fácil ouvir de Deus. Volta lá, se arrepende, leva a oferta de sacrifício, e Jó vai se levantar e vai orar por vós, e eu vou ouvir a oração dele. Deus vai ouvir a minha e a sua oração intercessora no nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Novo Testamento, Velho Testamentário, Antiga Aliança e Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo,
capítulo 2. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Uma oração intercessora. Diz assim, Paulo escrevendo, Timóteo, presbítero amado, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós oramos por aqueles que são cristãos e também aqueles que não são da nossa família, da nossa casa, aqueles que são de Israel. É preciso orar. Uma oração intercessora move o coração de Deus. Agora nós vamos entrar nas formas de oração. Como nós podemos orar? Orando de joelho. 1 Reis, capítulo 8, verso 54. 1 Reis 8, 54. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Nós não entramos nem nos 7 passos da oração. É um passant aqui. Nós estamos entrando numa introdução sobre os 7 passos da oração. Mas para saber os 7 passos da oração, eu preciso saber como que eu oro. Eu sei que a oração é uma prece ou uma súplica dirigida a Deus. E todas as vezes que eu preciso orar, eu tenho que orar pedindo no nome de Jesus. Eu também sei que a oração ela deve ser sincera, ela deve ser com fé e no nome de Jesus. Ela pode ser secreta, uma oração em oculto, uma oração pública ou uma oração intercessora. Agora, orando de joelho, 1 Reis, capítulo 8, verso 54. Reis, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 54. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Noite de estudo na presença do Senhor. Nós estamos estudando, aprendendo junto com o Senhor Jesus como orar. É importante aprendermos a orar, irmãos. 1 Reis 8, 54. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Salomão vai abençoar o povo aqui. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, de joelho, olhando para cima com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Então, oração de joelho, quando eu me prostro, tem oração onde eu coloco a boca no pó, mas a oração de joelho, aleluia, de Salomão foi quando ele terminou as coisas ali, foi terminado, acabou, aleluia, todo o templo, ele se dobra diante do povo, ergue as mãos e fala com Deus. Segundo Crônicas 6:13, glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, vai ter versículo que a gente vai repetir, nós estamos falando sobre orar de joelho. Ele estava com as mãos levantadas também, lembra? Eu falei que às vezes um mesmo versículo vai falar outras coisas. Então, a oração de joelho, mas ele estava com as mãos levantadas. Nós vamos entender o que é as mãos levantadas. Segundo Crônicas 6:13. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É uma apostila, pastor. Tem uma apostila sobre os 7 passos da oração. Quem é da igreja, vai no WhatsApp da igreja, ela baixa a apostila. Quem não é da igreja, pede para mim. Lê o banner do Facebook da igreja aqui, ou do Instagram da igreja também, está lá no Instagram da igreja. Nós estamos entrando com o YouTube também, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Vai ter o banner também no YouTube lá. Olha lá o meu número de celular, manda para mim o seu e-mail e eu te mando a apostila no nome do Senhor Jesus. Nós não entramos ainda nos 7 passos da oração. Aí você vai ter guardado onde estão os versículos, onde fala cada versículo sobre a oração. Segundo Crônicas 6:13. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura, de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus. Então, oração de joelho pode ser com as mãos estendidas para o céu. Salmo 95:6. Salmo 95:6. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí eu vou passar para outra forma de oração, irmãos. Salmo 95:6. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos
ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Elias, ele sempre orava assim diante de Deus. Na NVI, Nova Versão Internacional, está escrito assim que Elias, ele dizia assim: ao Senhor, meu Deus, a quem eu me encurvo, a quem eu me prostro, a quem você tem se prostrado? A enfermidade, a doença, a dor. Se prostre só diante da presença de Deus, se ajoelhe somente diante da presença de Deus, aleluia. Ele é fiel, poderoso. Então, nós vamos agora ver sobre orar inclinado ou prostrado. Vemos orando de joelho, orar inclinado ou prostrado, Gênesis 24, 26. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nesse eu vou ler alguns versículos, irmãos, porque prostrado mesmo, para falar a palavra prostrado é mais difícil de achar. Gênesis 24, 26 e verso 52. Gênesis 20, vamos ver quem que orou aqui em Gênesis 24. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Gênesis 24, 26 vai dizer assim: então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Gênesis 24, 52, verso 52 também. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Então, orando inclinado ou prostrado. Aqui é o Damasceno, Eliezer, ou Eliezer. Os irmãos muito bem sabem que Abraão manda o Damasceno Eliezer buscar uma noiva para o seu filho, Isaque, nas terras onde ele era, da sua parentela. Então vai o Damasceno Eliezer e busca lá Rebeca e traz Rebeca para Isaque. E Rebeca vai para a tenda da mãe de Isaque, diz a palavra de Deus. É o símbolo da igreja do Senhor. O Damasceno Eliezer é o Espírito Santo de Deus. Abraão é Deus. Isaque é Jesus, uma simbologia. E a noiva, Rebeca, é a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que leva a igreja, a noiva, até a presença do noivo, até a presença de Jesus. O Espírito Santo de Deus é aquele que leva a noiva até a presença de Jesus. Olha como esse doce Espírito tem, aliás, de Deus, tem levado a minha vida, tem levado a igreja do Senhor ante a presença de Jesus, aleluia. Aqui esse Damasceno Eliezer, ele leva Rebeca à presença de Isaque. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Também a oração inclinada ou prostrado, Êxodo 4:31. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, verso 31. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esse prostrado inclinado, o pastor vai ler alguns versículos, irmãos. Me acompanhem no nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Êxodo 4, 31, diz assim: glória a Jesus. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aqui vai dizer, quando chega Moisés diante do povo de Deus, 40 anos Moisés tinha quando ele estava no palácio. Aí ele sai fugindo do palácio com mãos, com sangue. Aí ele vai para Midian, diz a palavra de Deus. Jetro, o sogro dele, ele encontra ali, fica ali 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. Ouvido banido das ovelhas, 40 anos no deserto. Então está Moisés ouvindo 40 anos no deserto, aprendendo de Deus. Ah, pastor, eu quero começar pregando. Aprende de Deus, irmão, eu preciso aprender de Deus. Aí quando Moisés volta junto com Arão diante do povo, para dizer que o eu sou, o grande eu sou, enviou, ali diz a palavra de Deus que estava Moisés já com 80 anos e com vigor. Ah, pastor, eu tenho 50 e estou com dor, bico de papagaio, tudo quanto é lugar as costas. Deus vai te dar fôlego, ânimo e vigor, irmão, no nome do Senhor Jesus. 80 anos ali, ele vai falar com Moisés, Arão e Moisés vão falar com o povo, e o povo ali creu e ouviram o que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição. Aí o que o povo fez? Inclinou-se, ali eles inclinaram-se para adorar o Senhor. Ah, pastor, era 2, 3, 10 irmãos, a palavra de Deus
que eram 600 mil homens a pé, saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Vou dobrar, vou triplicar o número, cada família hebreu procriava igual o coelho. Então, uma esposa e um filho, então vou multiplicar por 3, teve 6, 18, 1 milhão e 800. No mínimo 2 milhões de pessoas ali diante de Moisés, dobrando o joelho, se inclinando, aleluia, e adorando a Deus, para mostrar, aleluia, que Deus, ele ouviu a oração, aleluia, ele desceu. Deus está ouvindo a minha, a tua oração, ele vai descer, aleluia, sobre a minha, sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então falar agora sobre orando com as mãos estendidas para o céu. 1 Reis 8, 22. Lembra, irmão, que nós já lemos em 1 Reis 8, quem estava ali? Salomão, aí com as mãos estendidas para o céu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem o simbolismo das mãos para os céus, irmãos, onde alcançar o coração de Deus, orando com as mãos estendidas para o céu. 1 Reis 8, 22. Vamos lá, glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver em Salmos também, em 1 Timóteo também, glórias ao nome do Senhor Jesus. Orando com as mãos estendidas para o céu. 1 Reis 8, 22. Glórias a Deus. Oh, graças ao nome do Senhor Jesus. Tem mais revelação de Deus aqui na palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 1 Reis 8, 22. Vai dizer assim: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor em frente a toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Estender as mãos para o céu. As mãos em sentido ao céu, olhando para o Criador. Verso 38 também, diz assim: toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, como o povo orava. Verso 54 também. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelho, então nós temos oração de joelho aqui, e com as mãos estendidas. Então, no mesmo versículo, falando duas formas da oração, de joelho e com as mãos estendidas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Livro de Salmo 28, verso 2. Salmos 28, verso 2. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela precisa ser viva, ela precisa ser eficaz. Salmo 28, verso 2. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Então, quando eu levanto as minhas mãos, eu estou volvendo as mãos para o céu, para o oráculo do santuário de Deus. É por isso que quando se levanta as mãos na oração, está se voltando para a presença do Criador. Salmo 63, 4. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Salmo 63, 4. Diz assim: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória a Deus. Aqui o salmista Davi dizendo que em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Não é no nome humano, mas é no nome do Senhor nosso Deus. Nós temos que levantar as nossas mãos. Se levanta na presença do Senhor, levanta as tuas mãos na presença do Senhor. Salmo 88, verso 9. Em nome do Senhor Jesus, orando com as mãos estendidas. Nós já vemos como orar de joelho, como orar inclinado ou prostrado, agora orando com as mãos estendidas para os céus. Salmos 88, versos 9. Salmo 88, verso 9 diz assim: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos, para o oráculo de Deus. Quando for orar, erga as suas mãos para o oráculo de Deus, para a presença do Senhor. Deus, movendo para o céu, Ele vai ouvir o meu e o teu clamor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora orando em pé. Irmão, agora vem uma revelação de Deus aqui. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Orando em pé, irmãos. Estou com duas traduções aqui. A Pentecostal, João Ferreira de Almeida, e a King James. Não sei se dá para os irmãos verem. A King James. King James ela chega um pouquinho mais à realidade daquilo que é mais certo, daquilo que é traduzido, a tradução mais correta. Livro de 1 Samuel, glórias ao nome do Senhor Jesus.
capítulo 1, glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma oração com a palavra de Deus, uma revelação de Deus para mim e para você. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, irmãos. 9, 10 e o 26, amém? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então Ana se levantou para orar, foi para o templo de Deus, e ela orou. E ali o sacerdote ele estava sentado numa cadeira. Aí eu faço uma pergunta, pela revelação do Espírito de Deus, para mim e para você, Ana estava de pé, Ana estava sentada, Ana estava de joelho, inclinada, Ana estava de pé, irmão. Por quê? Porque o sacerdote olhava para os lábios dela, e ele viu que ela não conseguia entender, porque não tinha som da sua boca. Mas ele estava ali encostado no pilar, naquela cadeira, e Ana estava orando próximo dele, mas ele não ouvia som da voz, mas ele via os lábios mexendo. Se ela tivesse inclinada, com o rosto em terra, ele não ia ver os lábios de Ana mexendo. Então uma oração com a palavra, mas eu vou, dentro da palavra de Deus aqui, na King James, eu vou mostrar para os irmãos que ela estava de pé. Glória a Deus! Depois compra essa Bíblia que é abençoada, no nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 1, 26, na Pentecostal, vai dizer assim, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Então Ana, depois que ela recebeu a bênção, que o filho foi desmamado, ela foi, apresentou até o sacerdote ali, Eli, aquela criança, Samuel. Agora, na King James, 1 Samuel 1, por isso que é bom ler a palavra de Deus em uma, duas versões. Tem coisas que é na oração, revelação, e coisa que você tem que ler com calma, com cautela, para Deus te mostrar. E Deus me mostrar, e Deus me mostra cada coisa, irmão, que você não tem, a sabedoria humana não pode alcançar. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é nova todos os dias. Ou seja, você passou desapercebido, às vezes, muitas vezes que lê esse versículo. 26, 1 Samuel 1,26, na King James, viu, irmãos? Na King James. Diz assim, e ela disse, meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Ela estava de pé, irmãos. Então, além de saber que os lábios dela mexiam, ele estava sentado na cadeira, se ela estivesse inclinada com o rosto no chão, ele não veria ela orando. Então Ana, ela ora amargurosamente, mas de pé, falando com Deus. Então, irmão, quando você ora de pé, Deus também te ouve, Deus também ouve a minha e ouve a tua oração, aleluia. Não saía sopro, fôlego, aleluia, pneuma da boca de Ana, mas aleluia, Deus ouviu a oração dela, mesmo os lábios mexendo, porque Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Também livro de Marcos 11, 25, orando em pé. Marcos 11, 25. Eu volto para Pentecostal. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Marcos 11. O Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Aqui é João Marcos, ele não era apóstolo, não era discípulo. Marcos 11, 25. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, pelo visto, nós só vamos aprender quais as formas da oração. A gente não vai conseguir entrar nos 7 passos da oração, no primeiro passo ainda, porque nós estamos aprendendo como as formas de orar. A oração deve ser sincera, deve ser com fé, no nome do Senhor Jesus. A oração secreta, a oração em oculto, a oração pública, a oração intercessora, orando de joelhos, orando inclinado ou prostrado, orando com as mãos estendidas para o céu, orando em pé. Marcos 11, 25. Você que quer essa apostila, olha lá no Facebook da igreja ou no Instagram da igreja, o banner com o número do meu WhatsApp, manda pedindo para mim, mandando o seu e-mail, que eu te mando essa apostila no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de Marcos 11, 25, vai dizer assim: quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus
vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoarás as vossas ofensas. Então, orando de pé. Lucas 18, 11 e 13. Lucas 18, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, o médico amado, talvez ganho por Paulo. O apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses que conhecia Lucas, estava junto com ele nas viagens. Livro de Atos vai falar que Lucas também estava junto com Paulo em algumas das viagens missionárias que ele fez. Lucas 18, 11 e 13. Aqui a oração do fariseu e publicano. 11. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E 13, verso 13 de Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tanto o fariseu quanto o publicano estavam em pés, orando. Mas Deus aceitou a oração só do publicano, e do fariseu não, porque o fariseu dizia que ele fazia mais, e o publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que oração linda, a oração verdadeira, mesmo estando em pé. Deus, ele escolheu, tinha os dois homens orando em pé, mas Deus escolheu um só para ele ouvir. Glórias a Deus. Então, estando em pé ou de joelhos na oração, as mãos permaneciam estendidas. Esdras 9, 5. Esdras 9, 5. Livro de Esdras, capítulo 9. Esdras 9, 5. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mas já estamos encerrando esta live, irmãos. Esdras, capítulo 9, verso 5. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar sobre a oração que Deus não aceita, irmão. Esdras 9, 5. Estando em pé ou de joelho nas orações, as mãos permaneciam em pé. Esdras 9, 5 diz assim: e perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, o meu Deus. Aqui Esdras está orando e intercedendo por muitos homens que tinham se casado com mulheres que não eram da mesma tribo, e mulheres e homens que não tinham se casado com as mulheres da mesma tribo. E Esdras estava dizendo que o povo havia feito ou estado em pecado. Então ele vai orar e ele estende as mãos para o oráculo de Deus. Então, quando eu ergo as minhas mãos, eu estou erguendo para o oráculo de Deus, no sentido que Deus dos céus está e Deus ouve as tuas orações. Glória a Deus. Livros de Salmo 28, 2, nós também já lemos. Timóteo 2, 8, também fala com as mãos estendidas, erguidas ou estendidas para o céu. O Espírito Santo, Deus também intercede por nós. Romanos 8, 26. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí vai ter oração que Deus não ouve. Será, pastor, que tem oração que Deus não ouve? Se nós já falamos da primeira, quando os homens estão com as mãos cheias de sangue. Deus não ouve a oração daqueles que têm as mãos cheias de sangue, irmão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Romanos 8, 26. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Carta aos Romanos 8, 26. Vai dizer assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração que você não consegue falar, porque a dor está intensa, a dor está latente, é com gemidos que você ora, o Espírito de Deus vai te ajudar na oração. Peça ajuda para o Espírito de Deus, que Ele ajuda nas fraquezas, Ele ajuda na hora da oração, e Ele ora como convém, com gemidos inexprimíveis diante da presença de Deus. Então chegamos agora na última oração que Deus não aceita. Salmo 18, 41. A oração que Deus não aceita. Tem oração que Deus não aceita, pastor? Tem. A oração que não é feita sincera, Deus não aceita, irmão. A oração que estão, aqueles que estão com as mãos cheias de sangue,
Deus não aceita. Salmo 18, 41. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Que o salmista está dizendo que alguns clamam e Deus não responde. Tem oração que Deus não aceita. Provérbios 1, 24. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A continuação da apostila tem o versículo já escrito, irmãos. Estou lendo junto com os irmãos para nós chegarmos junto na presença do Senhor, na leitura da palavra. Vai impulsionar o meu e o seu coração. Provérbios 1, 24 vai dizer assim: mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Que Deus está falando que Deus ele rejeita aquele que não ouve com sabedoria. Deus não aceita aquele que não ouve com sabedoria. Verso 25: antes rejeitaste o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Verso 26: também me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27: vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta sobre vós, aperto e angústia. Verso 28 até o 31. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Aqui Deus diz que não houve a oração daqueles que buscam o seu próprio conselho, não buscam o conselho de Deus, daqueles que buscam só a si mesmo. Também, livro de 1 Samuel 28, 15. O pastor está falando, tem uns 20 versículos ali para ler. 1 Samuel 28, 15. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estamos encerrando essa live para mostrar e para dizer que Deus, tem oração que Deus ele não ouve. Tem oração que Deus que ele não ouve. Daquele que tem as mãos sanguinárias, daqueles que não fazem a vontade de Deus, daqueles que não oram com a sinceridade. Deus ele não ouve. 1 Samuel 28, 15. Vai dizer assim, glórias a Deus, mostrando que Deus não ouve. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem se desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Pois te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Que Saul vai uma pitonisa de Engedor, ele vai procurar um conselho, e vai procurar que esta mulher traga de volta Samuel dos mortos. Quem disse que era Samuel, irmão? Eita Jesus! Que é mais profundo, mas só para mostrar que Saul ele estava perturbado, que Deus já não ouvia, porque fazendo coisa que não era a vontade de Deus. Glória a Deus. Ezequiel 23 também, Ezequiel 23, glórias ao nome do Senhor Jesus. A oração que Deus não ouve. Ezequiel 23, o povo estava também longe da presença de Deus. O povo estava entrando imerso na idolatria. Ezequiel 20, verso 3. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Abominações da casa de Israel depois do êxodo. Ezequiel 20, verso 3, diz assim: filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e diz-lhes assim: diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me, vivo eu que vos não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Porque o povo, os anciãos, estavam levando o povo à idolatria. Mateus 23, 14, último versículo que o pastor lê. Vou encerrar essa live com oração apostólica, em nome do Senhor Jesus. Mateus 23, 14. Hoje é uma noite de estudo, é um culto diferenciado, irmãos, noite de estudo, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus 23, 14, glórias ao nome do Senhor Jesus. Algumas revelações da presença de Deus, leia a palavra de Deus e ore, busque a revelação de Deus. Deus vai te dar revelações ocultas aos homens, porque a palavra de Deus, ela é nova, ela não se renova,
que se renovam são as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas a palavra de Deus, ela é nova, ela é viva e eficaz. Mateus 23:14, para dizer a oração que Deus não ouve. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Deus não ouve a oração daquele que toma da casa da viúva, daquele que toma algo que não é seu, sob pretexto de prolongadas orações. Deus não ouve. Então tem oração que Deus não ouve, irmão. Então aprendemos nesta noite, nós juntos, aprendemos que a oração deve ser sincera, a oração deve ser com fé, a oração deve ser no nome do Senhor Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, receberei, disse o Senhor Jesus. A oração pode ser secreta, a oração pode ser em oculto, secreta. Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. A oração em oculto, a oração pública, a oração intercessora, quando você intercede por alguém. Nós lemos o livro de Jó lá, que Jó ia interceder pelos seus 3 amigos. Ele, qual o nome, irmãos? Depois escreve para mim o nome ali. O pastor sabe, ele faz, Zofar, depois escreve ali os nomes, irmão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, oração de uma forma intercessora. Então, a oração pode ser feita de joelho, uma oração pode ser feita em pé prostrado, orar com as mãos estendidas para o céu, orando em pé. Ana orou em pé, irmão, e Deus ouviu a oração dela. Ah, pastor, eu não acredito nisso, mas Bíblia King James, 1 Samuel 1:26, vai ver que ela está escrito que Ana orou em pé. Ela mesmo disse para Samuel que ela orou para aquele que ela orou em pé. Jesus mostra 2 orações de pé, uma do fariseu, outra do publicano. Os dois estavam em pé. O fariseu erguia o rosto para o céu, batia no peito, dizia que ele orava 3 vezes ao dia, dava o dízimo. E o publicano nem para o céu ele orava, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Orando em pé, não, Deus aceita. Orando em pé ou de joelho, as orações permaneciam estendidas ou erguidas na presença de Deus. E o Espírito de Deus também intercede por nós, e a oração que Deus não aceita. Então, aprendendo isso, nós vamos entrar na próxima quarta-feira nos 7 passos da oração. O primeiro passo da oração é a confissão. Vou dar um spoiler aqui para os irmãos. O primeiro passo da oração é a confissão. Você precisa confessar, mas não é confessar o pecado, não, irmão. Quarta-feira, vem na quarta-feira na live, às 8 horas, nós faremos uma oração inicial, depois entramos no estudo da palavra de Deus. Então, terminamos então sabendo agora como oramos diante da presença de Deus. Uma oração sincera, real, com as mãos estendidas para o oráculo de Deus, para a presença de Deus, aonde está os céus, onde está o Senhor, que pode nos socorrer. É só diante da presença do Senhor. Amém? Feche os olhos, quero orar por você, nosso Senhor Jesus. Você que é da igreja, vai no WhatsApp da igreja lá e baixa a apostila no WhatsApp da igreja. Você que quer a apostila também e não está no ministério, de outro ministério, pode mandar um WhatsApp para mim, sim, irmãos. Olha no banner lá do Facebook ou do Instagram, tem o meu número do celular. Manda o seu e-mail que eu te mando a apostila, ou no mesmo seu WhatsApp também eu te mando meio PDF, por meio de PDF. Você baixa no seu celular aí e aprende junto conosco aqui os 7 passos da oração no nome do Senhor Jesus. É bíblica, pastor, é bíblica esses 7 passos da oração. Jesus ensinou os 7 passos da oração e ela está amparada por Mateus, aleluia, quando Jesus apresenta ali a oração do Pai Nosso. Então, os 7 passos da oração, a primeira é a confissão. Glórias ao nome do Senhor Jesus, amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, para que neste estudo de hoje esteve conosco, Senhor, meu Pai, e aprendemos juntos as formas de orar, Senhor, e vamos aprender agora como orar, como entrar na oração, os 7 passos. Põe as tuas mãos, dá vitória à tua igreja, dá vitória à tua casa, livra-nos do mal, meu Pai, cobre-nos com o teu sangue e opera sobre cada lar, cada família no teu nome. Eu te peço, eu te agradeço, amém. Jesus, estenda as tuas mãos, é a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações, a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja no meu e no seu coração. A igreja do Senhor diz amém, amém. Uma forte salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família no nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus, até a próxima. Aleluia, sexta-feira temos culto no nome do Senhor Jesus e domingo
Segunda-feira, oração, às 8 horas também. E quarta-feira, a continuação desse estudo, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor Jesus.